Olá, crianças, tudo bem com vocês? Então, eu sou a professora Francisca Silva, né, que você já me conhece como a professora Kika. Trabalho na Rede Municipal de Educação de Palmas. Atualmente, estou na Escola Municipal Francisca Brandão, como já falei para vocês, né, crianças? E hoje eu estou aqui para trabalhar com vocês o componente curricular de Geografia, certo? Mas antes disso, criança, nós temos um combinado. Vocês se lembram do nosso combinado? Quem se lembra? Então vamos lá. Antes de começar a nossa aula, nós precisamos organizar o nosso espaço, tá? Por quê? Porque tem que ser um ambiente tranquilo, sem barulho, não é isso? Primeiro vamos fazer a higienização das mãos. Por quê? Às vezes, antes de começar a aula, quando começar a passar a aula, você está brincando, você está conversando com alguém e não está lembrando do horário. Então, às vezes, chega com a mãozinha suja e vai começar a prestar atenção na aula e fazer algumas anotações, não é isso? Então, vamos higienizar as mãos, tá? Organizar o espaço, certo? Se vocês achar melhor ter algum papel para vocês fazer as anotações, pode ser também. Tudo bem? Então vamos lá. Já pensaram direitinho onde vai ser o local? Tem que ser o local que você fique de frente com a televisão para não perder nada, né? Para você na atividade que vocês forem fazer, vocês lembrarem da aula. Vamos lá então? Podemos começar a nossa aula, crianças? Ótimo, então vamos começar a nossa aula. Para início da aula, eu vou colocar para vocês uma imagem, um slide, tá? Para a gente dar início, porque hoje nós vamos trabalhar o quê? Nós vamos trabalhar tipo de trabalho em lugares e tempo diferente. Olha só que bacana. Hoje nós vamos falar desse tipo de trabalho de várias pessoas que exercem as funções, né? Mas em lugares diferentes e em tempo diferente também, tá, crianças? Então vamos lá para o nosso primeiro slide. Olha só, nesse primeiro slide tem várias, observam bem, tá? Tem várias pessoas, né? Várias pessoas. Vocês observam o tipo que a pessoa está vestido e que ferramenta essa pessoa tem. Que daí vocês vão perceber, crianças, a função que essas pessoas exercem, que essas pessoas fazem, né? Então vamos lá, ver se vocês conseguem identificar alguém aí. Que profissão que essa pessoa faz? Vamos lá? Então tem o quê? Aí tem o policial, né? Tem o que? O pintor. Que mais? O que vocês conseguem observar mais, né, nessas imagens? Vamos lá, junto comigo. Tem o bombeiro, né? Tem vários mesmo, crianças. Tem alguém que eu sei que vocês adoram, que é o quê? A pizza, não tem alguém que trabalha com a pizza? Tem o cozinheiro, entenderam? Então, assim, são vários, tá? Várias pessoas, né, que exercem o trabalho em lugares diferentes. Agora eu pergunto, crianças, será se essas pessoas fazem a mesma função? Não faz, mas não devemos esquecer, cada uma desses trabalhos, dessa função, a gente precisa. Então temos que trabalhar em união. Não é isso? A professora Kika, ela é o quê? Ela trabalha com o quê? A professora Kika é professora, né? E eu estou dando aula, transmitindo aula, não é isso? Então, será se a professora Kika for lá para o hospital, ela vai conseguir trabalhar como enfermeira, crianças? Não vou conseguir, não é verdade? Mas eu preciso, tá? Eu preciso daquela função também de outras pessoas. Então a gente tem que respeitar e lembrar que trabalha em união, né? Então vamos lá
para o próximo slide. Crianças, falando sobre essas tecnologias, trabalho, diferentes, né, vários locais, vários ambientes, vocês têm observado que tem mudado muito, muito mesmo a forma do trabalho, não é isso? Existe trabalhos que não tem mais, que não existe mais hoje, né? Não existe. Nessa imagem está assim, o avanço da tecnologia. O que vocês entenderam? A professora Kika trouxe duas imagens juntas. Na primeira imagem tem uma máquina que escreve. Você vai apertando nas teclas, ela vai escrevendo. Na frente eu coloquei o quê? Um computador, né? Eu acredito que vocês conhecem o computador, né? Vocês já estão no segundo ano, e eu acredito que tem criança que já até tem o computador, tem um tablet, não é isso? Então, olha só, essa máquina, crianças, ela foi substituída pelo computador, ou seja, ela não existe mais, né? Ela não existe mais, as pessoas não utilizam ela mais. Por quê? Porque hoje temos o computador e hoje é até mais fácil, porque a pessoa digita lá no computador, né? Depois faz o que for necessário e ainda manda imprimir, sai tudo bonitinho, tudo bem explicado lá, aliás, com pouco trabalho, né? E nessa máquina não, era muito difícil, porque era letra, formava palavra, depois formava frase, depois formava um texto, né? Então dava muito trabalho. Então, com o passar do tempo, criança, vai substituindo algumas ferramentas e vai deixando de ter também o quê? Algumas profissões, não é verdade? Porque se não tem essa máquina, não precisa ninguém para trabalhar nela. Entenderam? Então, vamos agora para o próximo slide. No próximo slide, está falando o seguinte: qual a importância do trabalho dos diversos tipos de profissionais? É o que a professora Kika falou lá no começo. Vocês lembram lá do começo que eu falei a questão da importância do trabalho? Todo trabalho, toda profissão, criança, é importante para a gente, tá? É muito importante. Na imagem vocês conseguem observar alguém da saúde, né, fazendo um procedimento em uma pessoa, tá? Então, essa pessoa, ela trabalha na saúde, ela pode ser uma enfermeira, pode ser uma médica, não é isso? Qual a função dela? Cuidar das pessoas, né? No hospital, no portinho. Eu acredito que vocês conhecem, né? Na outra imagem tem o quê? Tem um policial. Lá pode ser policial ou guarda metropolitana, tá? Pode ser um dos dois. Qual é a função do policial? Quem é que sabe? O que o policial faz? O policial cuida da nossa segurança, né? O policial cuida das ruas para não ter roubo, para não ter asfalto, para a gente. Então, assim, o policial também faz parte da nossa vida. Devemos obedecer, criança? Sim, com certeza. E se for o guarda metropolitano dessa imagem, o que o guarda metropolitano faz? O guarda metropolitana, ele também cuida da nossa segurança, só que a nossa segurança no trânsito, não é isso? Por que é no trânsito? Quem já viu algum guarda metropolitano aqui na nossa cidade? Né? Ele cuida por quê? Como que ele cuida? Para não ter acidente, para as pessoas obedecer à faixa de pedestre, né? Porque as pessoas pede para os carros parar e às vezes os carros não param, né? Os carros não param, então ali sempre o guarda metropolitano, eles estão passando, olhando, observando e fazendo o quê? Cuidando de quê? Da nossa segurança, não é isso? Então, estão observando tanto que é importante as profissões?
de cada um? Pois é. Vamos agora para o próximo desenho que está junto, no mesmo slide. O que vocês observaram? São profissões diferenciadas, vocês perceberam, né? Tem muita diferença de um para o outro. Esse, ele está do lado de um carro da onde? Quem conhece esses carros amarelos? Quem conhece? Eu acho que vocês conhecem. Esse carro é do correio, né? Os correios, eles recebem encomenda e a pessoa que trabalha vai fazer as entregas, né? Então, o tanto que é importante, chega alguma encomenda lá, se não tivesse a pessoa para entregar, a gente tinha como receber? Não tinha, a gente não ia nem ficar sabendo se tinha encomenda para a gente, não é isso? Então, é importante também. A tia Kika trouxe só 3, tá? Trouxe 3 imagens para dar exemplo mais ou menos para vocês entenderem, né? Cada profissão, a utilidade de cada uma, a importância de cada uma, tá? Que a gente precisa sempre respeitar as profissões, né? De cada um. Não importa qual seja a profissão, mas a gente deve o quê? Respeitar. Tudo bem? Vamos para o próximo. Agora, crianças, eu queria que vocês entendessem que assim, as profissões, elas dividem em 2 grupos. Quais são esses grupos? Olha, na aula passada a gente falou sobre o que? Zona rural, zona urbana, né? Então o nosso conteúdo ele dá sequência. Sempre a gente vai estar falando, voltando um pouquinho para vocês lembrarem e aprenderem melhor, tá bom? Então, nessa imagem, nós vamos falar de 2 grupos diferentes. Então, são o que? Profissões rural e a profissão urbana. Agora, quem assistiu a aula passada vai lembrar. Por que da cidade, por que do campo? Vamos lá? Então, vamos olhar essas imagens. Tem bastante imagem. Daí vocês vão observar qual dessas profissões que faz parte da cidade e as profissões que faz parte do campo, que é o quê? Rural. Não é isso? Então, tudo bem. Vocês observam. O médico, ele trabalha onde? Na cidade ou no campo? Então, nós vamos separar essas profissões em grupos, tá? Vocês vão observar e vão separar, colocar o nome em grupos, separando, tá? O grupo da cidade, que é urbano, e o grupo rural, que é do campo. Igual a tia Kika falou sobre na aula passada, certo? Viram que tem bastante, né, crianças? Tem muitas aí, acho que quase 20. Né? Então, ficou bem legal. Dá para vocês pensar direitinho, analisar, pedir ajuda para a mamãe, para o papai, tá? Para você conseguir entender direitinho o que a professora Kika está falando. Mas não é difícil. É só lembrar da aula, tá? E fazer, e pensar e fazer essa separação de grupos. Certo? Muito bem. Então, agora nós vamos para o próximo slide. Dando continuidade, tá? Nós vamos falar agora sobre a profissão da cidade, tá? O que as pessoas exercem na cidade. Não precisa, essas que eu vou passar para vocês, crianças, não precisa ter curso superior, não precisa ser formado, tá? Então, vocês vão falar o seguinte, aqui nesse slide, feirante, né? Então, eles trabalham na feira, não é isso? Então, na cidade são profissões simples, mas que a pessoa está lá sempre trabalhando. Inclusive, aqui em Palmas, vocês devem conhecer várias feiras, né? Feirante. O próximo vem o quê? Costureira, né? A costureira também é uma profissão que ela exerce e que não precisa de curso superior, mas é uma profissão respeitada, né, crianças? Sim. No próximo tem o quê? O agricultor, né? O agricultor, ele trabalha aonde, criança? No campo, né? O agricultor trabalha no campo, ele planta, colhe,
não é isso? Cuida da terra para plantar, para colher, para trazer alimento para a cidade, né? A próxima, o agrônomo. O agrônomo também, ele cuida da agricultura. Professora, mas o agrônomo, ele mora no campo? Não precisa, tá? Ele trabalha no campo, mas ele pode morar na cidade, tá? Vamos lá para o próximo, o boiadeiro. O boiadeiro também trabalha no campo, cuidando de quê, criança? Dos boi, do gado, né? Acredito que vocês conhecem também, né? Bastante, você deve ir para chácara, sítio, fazenda, né? Então é a profissão também boiadeiro, que ele cuida dos boi, do gado. E nós vamos agora, criança, falar um pouquinho sobre as profissões que não existem mais, tá? Quais as profissões que não existem mais? Datilógrafo, gente, não existe mais. Então, assim, se não existe, não tem mais a pessoa para exercer esse trabalho, que é o digitador, né? Então, algumas profissões que, igual eu falei, não existe mais, né? Não tem mais equipamento para exercer essa função. Nós já chegamos ao final da nossa aula, tá? Eu espero que vocês prestem atenção. Daí vocês já sabem, vocês têm várias ferramentas que dá para vocês fazer as atividades. Tem a ferramenta da Palma Home School, né, que está lá no nosso conteúdo. Vocês podem também acessar o YouTube, que vai estar todas as aulas que a gente está passando para vocês. Tudo bem? Então aqui eu vou deixar meu abraço virtual para vocês, tá? E que vocês façam as atividades, acompanhem direitinho. Qualquer dúvida, procure a sua unidade escolar para pegar o material, o seu bloco de atividade, para não ficar nada para trás, certo? Um beijo e até a próxima aula.